Me conhece, né, gente? Meu nome é Shellen Galdino, tá? Sou assistente social, sou mestra em serviço social, sou professora de fundamentos da área e sou aqui administradora do serviço social para concursos. A live de hoje a gente vai fazer uma discussão sobre interdisciplinaridade e resolução 557, certo? Uma discussão tranquila, tá? Muito rápida também, não tem muito, porque vejam, eu estou fazendo essa live com esse assunto voltado para concursos. Então, a proposta é, de fato, ser um vídeo direcionado para o que nos interessa, certo? Aqui vou ser bem pragmática e também bastante objetiva. Possível, se inscrevam no canal que está aqui na legenda desse vídeo. Acessem o nosso site, nós postamos um método de aprovação totalmente gratuito lá, tá? Nesse método tem várias dicas, principalmente para quem está começando a estudar. Se você tá assim, quero estudar para concurso, mas não sei como, não sei por onde, vai lá no site, baixa esse material, são 91 páginas e ele pode ser um guia, assim, para você, ele pode te dar uma luz, um norte, e você pode baixar ele totalmente gratuito, certo? Outra questão, como aqui a live, o objetivo é falar de uma resolução profissional, a gente lançou recentemente essa apostila sobre legislação profissional, provavelmente aí vai estar ao contrário as letrinhas, tá? Mas é uma verdinha clara, ela tem todas as legislações impressa, inclusive eu vou estar aqui com ela aberta falando sobre a resolução 557, ó, de 2009, certo? Por que nós falamos hoje, gente, em interdisciplinaridade? Para a gente poder entender interdisciplinaridade, nós precisamos ver a origem da palavra. Inter vem de algo, né? A gente já pensa relação, algo relacionado, e disciplina, algo que é próprio de um dado conteúdo. Então, quando a gente pensa interdisciplinaridade, é o diálogo entre as disciplinas, entre as ciências. E por que hoje a gente busca, né, tanto essa interdisciplinaridade na ação? Porque, vejam, com a formação da sociedade capitalista, certo? Ocorreu a criação de diversas profissões no que a gente chama divisão social e técnica do trabalho. Antigamente, as profissões que tinham era artesão, certo? Médico, curandeiro, de certo modo, mais modernamente, advogado. Com o desenvolvimento da sociedade capitalista, ocorreu uma divisão maior da divisão social e técnica do trabalho. O que isso quer dizer? Que foram exigidos novos saberes, novas formas de trabalho, conforme as demandas iam surgindo. Então, se surgiram novas profissões, novas ciências. Só que esse desenvolvimento ele está tão aprofundado, tão desenvolvido e tão complexo que nós chegamos num nível que essas próprias disciplinas elas não dão conta de forma isolada de compreender e agir sobre a realidade social. Vamos pegar como exemplo a medicina. Se você procurar um ortopedista hoje, muitos deles são, digamos assim, especialistas além da ortopedia, que já é uma especialização. Às vezes eles são especialistas no dedo mindinho do lado esquerdo. São especialistas no joelho na parte de ligamentos. São especialistas no joelho na parte do menisco. Isso porque, conforme o desenvolvimento da sociedade, o nosso processo saúde, doença, as nossas relações sociais, elas foram se complexificando de tal forma, certo, que as disciplinas de forma isolada, elas precisavam se especializar mais. Mas elas se especializaram tanto que acabou se esquecendo o sujeito completo.
acabou se vendo somente as partes. Então, o ortopedista, ele vai cuidar só do seu osso, o psicólogo somente da sua mente, o serviço social somente da parte social e assim por diante. Então você não acaba enxergando o sujeito em sua totalidade, em sua existência. É dessa fragmentação do saber que se surge a necessidade de pensar um instrumento, um método de trabalho que vai o quê? Relacionar as disciplinas. Então, geralmente, quando a gente pensa em interdisciplinaridade, nós estamos pensando num método, certo, de articulação das disciplinas. Claro, há várias e várias concepções sobre interdisciplinaridade, porque não é tão recente assim, mas as discussões sobre interdisciplinaridade, elas são mais recentes, tá? Principalmente no Brasil, que é tudo muito novo para a gente se a gente comparar com as sociedades muito desenvolvidas do próprio capitalismo. Então, vai surgindo essa necessidade de compreender o sujeito em sua totalidade social, porque as disciplinas de forma isolada não dão conta. Então, quando a gente pensa em interdisciplinaridade, sempre pensa em copropriedade, ou seja, não é só mais você sozinho, é você e o colega de trabalho. E como eu disse, há várias formas de pensar em interdisciplinaridade, há vários autores no serviço social, fora do serviço social, principalmente na saúde, tá? É um tema bastante discutido. E assim, pra gente do serviço social, é algo que pra gente é até muito assim, é simpático, tá? Pra gente, porque nós somos uma profissão que somos em essência interdisciplinar. Se a gente pensar na nossa formação profissional, nós temos um diálogo muito além das ciências sociais. Nós fazemos um diálogo com a ciência jurídica, nós fazemos um diálogo com a psicologia social, nós fazemos um diálogo com a economia política, nós fazemos um diálogo com a antropologia, enfim, com todas as áreas do saber. Nós somos o que a gente chama, né, de uma profissão generalista e, portanto, somos muito simpáticos à interdisciplinaridade. Bem, e sobre isso quero destacar uma coisa. Há dois campos principais da interdisciplinaridade. Há tanto aqueles que fazem a celebração e aqueles que fazem a crítica. O que isso quer dizer? Há autores, gente, que de fato acham o máximo interdisciplinaridade, apoiam interdisciplinaridade, querem discutir sobre isso e incentivam isso. Mas também há autores que não vão muito nessa perspectiva, que já vão mais uma perspectiva crítica à interdisciplinaridade. E por que eu tô falando isso, gente? Porque geralmente quando a gente pensa em interdisciplinaridade, a gente só pensa os lados positivos e não pensa os lados negativos. Então quero chamar a atenção para vocês que, como qualquer processo, a interdisciplinaridade também tem um caráter contraditório quando a gente faz a relação com o processo de trabalho. Aí quero dar algumas indicações de leitura para vocês. Tem a leitura da Yamamoto. A Yamamoto, ela vai fazer uma leitura do serviço social enquanto uma profissão, certo? Mas enquanto uma profissão, uma prática profissional que se configura enquanto um trabalho improdutivo na divisão social e técnica do trabalho. O que isso quer dizer? Que nós não produzimos diretamente riqueza, mas atuamos no processo de reprodução da força de trabalho a partir, né, do processo contraditório que envolve a questão social. E ela vai dizer, mas nós nesse trabalho de reprodução das relações sociais não atuamos sozinhos, atuamos a partir e junto no trabalho coletivo e somos também trabalhadores. A discussão dela é uma discussão mais geral. Tem também o Ivo Toné. O Ivo Toné, a título de conhecimento, ele já vai, enquanto marxista lucatiano, fazer uma crítica mais rigorosa à interdisciplinaridade, enquanto essa sendo muitas vezes funcional à lógica de acumulação capitalista. Não vou entrar muito nessa discussão porque, gente, é muito raro
um concurso público cobrar uma questão do Ivotoné, mas eu já vi, certo? Então, se atentem para esse artigo e tentem compreender que não há consenso sobre isso no serviço social e você precisa estar conectado com o enunciado da questão e o que os gabaritos vão trazer como opção para você. E tem a SA, a Janete Sá, ela já vai fazer uma discussão interdisciplinar como sendo uma característica daquilo que eu falei da formação profissional do serviço social. Ela tem um livrinho, inclusive, que é Interdisciplinaridade de Serviço Social. Recomendo, caso vocês queiram adquirir. E tem um artigo disponível na internet, há vários e vários artigos. Esse é o da Fabiana Regina Eli. Eu não sei se vocês já viram, tá? É um artigo muito famoso em que ela vai falar sobre interdisciplinaridade e serviço social. Aí ela vai trazer a Vasconcelos, vai trazer a Fazenda, que é uma autora muito conhecida que não é do serviço social. Então, para pontuar esses artigos. E antes de ir para a resolução em si, a 557, o que é mais cobrado em concurso no que tange interdisciplinaridade? É a diferença entre multi, inter e transdisciplinaridade. Geralmente, as questões do concurso vão nessa linha, tá? Do que é multi, do que é inter, do que é trans. E, gente, é algo muito fácil, certo? De saber diferenciar. Muitas vezes, como são palavras que a gente chama neologismos, são apenas assim detalhes que vão diferenciar um ou outro, digamos assim, característica desse conceito. A multidisciplinaridade. O que é a multidisciplinar? Ou a multiprofissional, enfim. O multi, gente, é o mais comum, é o mais recorrente, tá? E é o que geralmente, de fato, nós fazemos, porque ele é o mais simples. A multiprofissionalidade, ela é o quê? É a justa posição de disciplinas. Quando você vê essa palavra justa posição, pode ter certeza que é multidisciplinar. Mas, Shellen, o que é justaposição, perdão. Justaposição, gente, é a mesma coisa que lado a lado. Não há nenhuma hierarquia e não há necessariamente um diálogo. Quando a gente fala em justaposição, nós estamos falando também de uma cooperação que é mínima. Tá? Ela ocorre dentro do estritamente necessário, então ainda de forma isolada. Por isso que a multi é mais fácil de fazer, ela é mais simples, tá? Então multi, lado a lado, justaposição, cooperação mínima, ainda muito ali, digamos assim, intrucado. A interdisciplinaridade, ela já é, digamos assim, um desenvolvimento da multi. Tá? Quando você pensa multi, pensa assim, tudo junto. Quando você pensa inter, você pensa tudo junto e misturado. A interdisciplinaridade, por sua vez, é ela que vai sim proporcionar, gente, o diálogo entre as disciplinas, tá? É ela que vai proporcionar a copropriedade, né? Você tá ali no diálogo, mas é um diálogo horizontal, tá todo mundo ali no mesmo patamar. Então, é uma soma constante de saberes, é uma troca de diálogo. Vou tentar dar um exemplo para vocês. Vamos supor que nós estamos numa equipe multiprofissional e, né, nós vamos fazer um atendimento de uma vítima de violência, tá? Nós vamos ver o quê? Os aspectos sociais, a territorialidade, as questões dos direitos daquela vítima. Então, nós vamos colocar ali a nossa corzinha. Vamos supor que a nossa corzinha seja a vermelha. Vou trabalhar com vocês no sistema das cores. A psicologia, ela vai buscar o quê? A questão estrutural, as condições psicológicas da vítima. O médico vai buscar o quê? As questões daquela saúde, da questão da DST, enfim, vejam. Mas nós vamos ver a questão social, num primeiro momento, vamos botar a nossa corzinha vermelha no coração dela. A psicologia vai colocar na cabeça e o médico em todo o corpo. Vejam, cada um é uma cor.
Então não houve diálogo. Pensando as cores na interdisciplinaridade, é um arco-íris, é um funil de cores. Então todas as cores elas se juntam e fica tudo colorido ali, tá? Então não há aquela parte da compreensão é de uma cor, a outra é de uma cor. Então eu não sei se esse exemplo assim deixa um pouco mais claro a diferença de multi e de interdisciplinaridade. Mas sempre quando eu tento fazer esse desenho na minha cabeça, eu uso as cores. As cores no sentido de que interdisciplinar seria o quê? Seria um arco-íris, todas as cores juntas, misturadas. Você não consegue nem identificar cada ciência direito. Tá? Isso tem problemáticas e isso tem um lado positivo também. Mas quando a gente pensa em interdisciplinaridade, a gente pensa assim. Já a transdisciplinaridade, ela é ainda um desenvolvimento da interdisciplinaridade. É quando essas ciências, no diálogo, elas conseguem ter um nível de diálogo tão grande que acaba se criando uma nova ciência, um novo conhecimento, um novo saber. Então, sempre que for trazido para vocês essa questão do novo conhecimento, do novo saber, de uma nova disciplina que foi criada a partir do diálogo, é transdisciplinar. Tá? E o que a gente pode citar de exemplo disso? Psicopedagogia, terapia ocupacional e por aí vai. São exemplos de profissões, de disciplinas que foram criadas nesse processo de aprofundamento da interdisciplinaridade. Então, nós temos multidisciplinar, tá? Que é o diálogo, que é a justaposição, que é o lado a lado, que é a cooperação mínima. Cada corzinha no seu departamento, na sua caixinha. Nós temos a interdisciplinaridade, que é a junção das corzinhas. As corzinhas estão todas juntas num lugarzinho só. E nós temos a transdisciplinar, que é quando dessas cores juntas se forma uma nova cor. Eu não sei se ficou assim didático esse exemplo que me veio aqui na cabeça agora. E o que traz, gente, a nossa legislação profissional sobre interdisciplinaridade? A nossa legislação profissional traz 2 pontos principais sobre interdisciplinaridade. Traz, por exemplo, que o assistente social deve incentivar sempre que possível a prática interdisciplinar. Esse é um ponto muito central, isso é um dever nosso, no sentido de que uma prática interdisciplinar, ela vai fazer com que o usuário ele seja mais compreendido e os seus direitos universais sejam alcançados, já que nós trabalhamos na perspectiva de viabilização dos direitos. Outra questão que traz a nossa legislação profissional é, gente, sobre o quê? Sobre o sigilo. E quero chamar a atenção para isso. O sigilo, a gente sabe que o sigilo é um direito, tá? Está lá no nosso código de ética. E nós devemos guardar sigilo, salvo em casos, né? Há exceções que deve trazer prejuízo, envolvendo fato delituoso ou não, para o usuário, para a comunidade e para terceiros. Mas atenção! Até em equipe interdisciplinar, tem que ter cuidado com o sigilo, gente. Porque o sigilo não é só na questão ali do usuário e, sei lá, de outro usuário. Ou para fora da instituição que você está exercendo seu trabalho. Até quando você está numa equipe interdisciplinar, você tem que guardar sigilo. Claro, você vai poder dialogar sobre o caso com seus colegas, mas dentro do mínimo estritamente necessário. Então, você não vai precisar compartilhar tudo que o usuário te trouxe. Da mesma forma que a psicóloga não vai trazer tudo que ela ouviu do usuário no atendimento clínico, por exemplo. Então, vejam, é você evitar o máximo de compartilhamento de informação sobre a vida íntima daquele usuário. Claro que você vai ter, para um trabalho interdisciplinar, você tem que colocar toda aquela situação que veio ao seu conhecimento, mas tu vai ter que ponderar o que é que tu tem que dizer e o que é que tu vai ter que guardar, tá? E isso aí é subjetivo, esse processo. E eu alerto isso porque muita gente pensa, porque tô aqui no trabalho interdisciplinar, posso falar tudo com o pessoal da psicologia e da medicina. Não é bem assim. Tá? Da mesma forma que eles não compartilham tudo com a gente, o que não é necessário, tampouco também
precisamos compartilhar com eles, tá? Porque às vezes nós trazemos coisas que são muito íntimas, então é importante também falar com o usuário sobre aquela situação, que vai ser revelado, que não vai, né? Também ter muita cautela nessa parte do sigilo. Então, há uma relação entre sigilo e interdisciplinaridade. Vamos agora falar da Resolução 557 de 2009. O que eu estou observando, gente? Os concursos, eles estão assim se aprimorando. As bancas estão se aprimorando. Se vocês pegarem uma prova de 2009, pegar uma prova de 2017, você vai ver que a de hoje, ela tá mais complicada. Ela tá mais difícil. Porque o perfil foi mudando dos concurseiros e as bancas também foram o quê? Dificultando as provas. Então, se você pega uma prova de 2010, pouquíssimas vezes ela vai cobrar uma resolução, por exemplo, do Cefez. Mas você pegar uma de 2017, a própria prova da UFBA, que a colega estava solicitando, tinha várias questões de resoluções do Cefez. Tanto a 557, tanto quanto a 533 e outras caíram na prova. Então, é importante que vocês também não fiquem só no Código de Ética e na lei que regulamenta a profissão. Vão também para o estudo das principais resoluções. E aqui eu trouxe uma resolução que eu acho que é a mais cai depois da 273, tá? Que é o Código de Ética. Vocês sabem que o Cefez, enquanto entidade normativa, tem esse poder de, digamos assim, tem uma coisa omissa, tá? A legislação profissional e o Código de Ética omitiu alguma coisa. Então, as resoluções vão vindo para, digamos assim, preencher essas omissões. Então, estava, né, surgindo, né, com mais afinco essa demanda do trabalho interdisciplinar. Aí, o que fez o Cefez? Emitiu uma resolução que dialoga com a interdisciplinaridade, mas ela dialoga num ponto que é qual? A emissão de pareceres e documentos. A resolução 557, gente, é só sobre emissão de pareceres e documentos. Ela não vai falar estritamente do processo de trabalho. Então, é uma resolução muito curta, ó, ela é 2 laudas só. Tem essa lauda, que é a parte da introdução, que sempre tem, né, os motivos da resolução. E tem aqui a resolução em si. Olha, super curtinha. Mas tem muitos pontos dela que são, assim, digamos, estranhos, tá? E que eu vou trabalhar com vocês hoje. Então, mais uma vez, falar que essa resolução, gente, ela vai contribuir no que tange a emissão de documentos que são atribuições privativas da profissão. Nós sabemos que a lei que regulamenta a profissão, ela traz 2 artigos, assim, que são os pilares fundamentais. O artigo 4º, ele traz sobre as competências profissionais e o artigo 5º traz sobre as atribuições privativas. As competências, elas são o quê? São as capacidades de resolutividade do profissional. Então, ele tem competência para fazer, mas não só ele, não é algo que é exclusivo dele. Outros profissionais também podem fazer, podem ter competência para isso. Já a atribuição privativa é uma exclusividade, tá? É algo que de fato nos pertence na divisão social e técnica do trabalho. Então, a resolução 557, ela vai alertar o profissional para ter cuidado no seu trabalho interdisciplinar, não deixar que outros profissionais façam o que está nas suas atribuições privativas, ou mesmo que o assistente social extrapole o que traz o artigo 4º e o artigo 5º no processo interdisciplinar. Por exemplo, que o assistente social queira dar opinião técnica sobre, digamos assim, eu acho que o usuário tem esquizofrenia. Qual a nossa competência e atribuição para dizer algo do tipo? Ou então, eu acho que ele tem vários traços de depressão. Qual a nossa competência para isso? Eu acho que ele tá com, não sei, câncer. Qual a nossa competência? Estão compreendendo? Então, o Cefez fez essa resolução para dizer, olha, interdisciplinar, equipe interdisciplinar, sim, somos favoráveis, sempre que possível, mas calma, tem situações que o assistente social não pode extrapolar,
tá? As suas competências e as suas atribuições, senão é caracterizado no exercício irregular da profissão, punível até, né, com crime penal, não só administrativo, mas também penal. Então, gente, ó, eu vou trazer para vocês o artigo 3º, certo, da resolução. Vou ler com vocês e vou explicar. O artigo 3º fala o seguinte, ó. O assistente social deve, sempre que possível, integrar equipes multiprofissionais, sempre que possível, bem como incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar. Parágrafo único. Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente deverá respeitar as normas e limites legais, técnicos e normativos das outras profissões, em conformidade com o que estabelece o Código de Ética. Vejam, tudo ok trabalhar em equipe interdisciplinar. É muito bom profissionalmente, enriquece a sua existência, o seu fazer profissional. Mas tem que estar de olho dentro dos limites e possibilidades legais, tanto do Código de Ética, tanto quanto da lei que regulamenta a profissão. Então, não vai estar também se empolgar ali na equipe interdisciplinar e achar agora que você pode, né, estar ali dando palpite sobre as outras áreas do saber. Vocês gostariam, né, que outros profissionais ensinassem pra gente o que fazer no nosso processo de trabalho? Vejam, eu não gostaria, tá? Assim, uma sugestão, uma crítica, ok, tudo bem, faz parte, isso é normal. Mas não me dizer algo que eu, assim, sou capacitada para fazer. Estão compreendendo isso? Porque qual o objetivo do Cefes? Nós somos uma profissão muito que ocupa um lugar muito subalterno. Então, nós lutamos muito para conquistar aquilo que a gente tem hoje, tá? Nós somos uma profissão extremamente jovem, 81 anos de história no Brasil, praticamente ontem, né? Praticamente ontem. E assim, não pode ficar tudo assim muito estranho que a gente faz ou não. Não pode ter assim, certeza do que é nosso papel e do que não é nosso papel, tá? Artigo 4º. O artigo 4º, gente, ele é o mais importante dessa resolução, tá? Não quer ler a resolução toda? É uma escolha, tá? Mas leia o artigo 4º, tá? Quero até trabalhar com vocês alguns pontos desse artigo, porque ele é um artigo e ele traz 3 parágrafos junto desse artigo. Ó, ao atuar em equipes multiprofissionais, o que deve fazer o assistente social? Parágrafo 1º. O entendimento ou opinião técnica do assistente social sobre o objeto da intervenção conjunta com outra categoria profissional e ou equipe multiprofissional deve destacar a sua área de conhecimento, separadamente, delimitar o âmbito de sua atuação, seu objeto, instrumentos utilizados, análise social e outros componentes que devem estar além dos contemplados na opinião técnica. Veja, ok também trabalhar em equipe interdisciplinar, você vai ver os seus limites legais e tal, mas além disso, você tem que no trabalho interdisciplinar, multiprofissional, destacar a sua área de conhecimento. Então, você não pode deixar obscuro qual foi sua contribuição ali, tá? Tu tem que deixar muito claro. E com isso, ele está querendo dizer que você não pode ficar obscurecido pelas outras profissões, tá? Você vai ter que sempre dar a sua contribuição. Não devemos, digamos assim, nos sentir menor, subalterno, porque o médico vai colocar a opinião técnica dele, que pode ser diferente da nossa, porque o psicólogo vai colocar a opinião diferente dele, diferente da nossa. Estando em conformidade com a legislação profissional, nós precisamos destacar o que nos compreende, o que nos compete. Nós não podemos nos omitir disso. É isso que esse ponto quer dizer. E muita gente se embanana, por quê? Porque traz o termo destacar. Aí fala, não, estamos trabalhando em equipe interdisciplinar, portanto não tem isso de destacar. Tem. Não é copropriedade interdisciplinar, não é diálogo. E o diálogo ele só acontece quando se há digamos assim, a afirmação das partes.
Até para você tomar uma posição, você precisa colocar a sua posição, a outra pessoa precisa colocar a posição, e daí vem o diálogo, certo? Então, o que ele está querendo dizer aqui em destacar a sua área de conhecimento separadamente é que o profissional tem que colocar a sua opinião técnica sobre aquele atendimento. O parágrafo 2º, por sua vez, vai dizer o seguinte: o assistente social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é sua área de atuação e sua atribuição legal, para qual está habilitado e autorizado a exercer, assinando e identificando seu número de inscrição do Conselho Regional de Serviço Social, o seu CRES. Então, vejam, você não pode omitir uma opinião técnica. Uma opinião técnica, gente, é uma opinião profissional, uma opinião embasada em argumentos, em fundamentos. Então, é aquilo que eu estava comentando. Você só vai poder opinar sobre aquilo que você tem formação profissional para isso e que está ali em conformidade com a nossa legislação profissional. Contudo, todavia, o Cefes vai dizer, no atendimento multiprofissional, a avaliação e a discussão da situação, ela pode ser, claro, multiprofissional, respeitando a conclusão manifestada por escrito do assistente social. Então, o diálogo, ele pode ser, ali interdisciplinar, mas aí a opinião técnica tem que ser separada. Por isso que a gente critica a história do parecer psicossocial. Gente, não existe parecer psicossocial. O psicólogo dá o parecer psicológico e nós damos o parecer social. Não pode estar tudo junto e misturado, tá? O diálogo, o debater o caso pode tranquilamente, mas a decisão por escrita, ela é individual. Porque não pode ter duas pessoas assinando um documento que são de duas áreas diferentes. Então, é isso que o Cefes está dizendo. E assim, a psicólogo é um, o parecer social é outro, o parecer médico é outro, embora a discussão seja coletiva. Então, lembrem-se, destacar a área do conhecimento, ter cuidado com os limites legais que estão lá nas atribuições, nas competências, e também destacar a sua área de conhecimento e sempre assinar, e opinar sobre aquilo que lhe diz respeito. Então, é isso basicamente que a resolução traz. Como vocês podem ver, é muito, muito, muito simples a resolução. Só que por a gente ter um discurso muito vago de interdisciplinaridade, aí às vezes a gente estranha, não, destacar a área de conhecimento, se é interdisciplinar, como que isso acontece? Não, se é interdisciplinar, deve ser tudo junto. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. A interdisciplinaridade, ela é um método de trabalho, mas principalmente no âmbito da discussão e do diálogo. Não necessariamente em todos os aspectos do processo de trabalho, mas, digamos assim, nas partes do diálogo. E a gente sabe que nesse processo de precarização do trabalho, de rotina institucional, de muitas demandas e poucos profissionais, é muito difícil essa questão do diálogo interprofissional, acabando ficando mesmo na equipe multidisciplinar, pura e simplesmente.